Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos para mais um vídeo da série Japão para Viver. Dessa vez para conversar um pouco sobre esse livro chamado Kappa e o Levante Imaginário, do Ryonosuke Akutagawa. Para quem não conhece, nesse projeto eu falo sobre coisas do Japão, mas principalmente literatura japonesa, sejam livros clássicos ou contemporâneos. Se você quiser assistir aos demais vídeos dessa série, tem uma playlist com todos eles reunidos. Eu vou deixar o link dela aqui nos cards. Voltando agora para a resenha de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa obra do Akutagawa, que é composta por várias histórias desse autor, que por sua vez é considerado como um dos principais nomes do conto japonês. A edição que eu li foi publicada pela editora Estação Liberdade e com tradução e prefácio do Shintaro Hayashi. Aqui nós temos de tudo um pouco. É interessante perceber como o Akutagawa não estava preso a um único gênero, apesar dos seus contos abordarem questões que muitas vezes têm ligação umas com as outras. Temos nesse livro histórias de terror, humor, de fantasia, de ação, de mistério, contos com uma pegada mais autobiográfica, outros com uma pegada mais histórica e por aí vai. Só que antes de falar sobre os contos especificamente, eu quero fazer alguns comentários, fazer uma breve contextualização, falando sobre quem foi esse tal de Ryonosuke Akutagawa. O Akutagawa nasceu durante o Império Japonês, em 1892. A sua vida inteira, praticamente, foi dentro de dois momentos muito importantes para a história japonesa, conhecidos como o período Meiji e também o período Taisho. Tanto um quanto o outro são muito marcados pelo processo de industrialização e também de ocidentalização do Japão. Naquele contexto, o país teve um contato cada vez maior com as potências europeias e também com as ideias e formas de pensamento provenientes de lá. Uma coisa interessante de notar, de perceber, é como grandes escritores japoneses do século XIX ou ali do início do século XX produziram suas obras mais importantes inclusive, justamente nesse período. Um dos exemplos mais emblemáticos é o Natsume Soseki, um escritor que com certeza está entre os mais conhecidos da literatura japonesa, autor de obras como Eu Sou um Gato, Bo-chan e Coração. Esse mesmo Soseki, por coincidência, foi um dos principais responsáveis por ajudar o Akutagawa na sua carreira de escritor. Os dois tiveram uma relação muito parecida com a de mestre e discípulo. O Soseki era dono de um estúdio, o Estúdio Soseki, que funcionava como um tipo de clube literário. O Akutagawa, durante seus anos da faculdade de literatura inglesa, era um frequentador desse clube. Além disso, o Soseki era um grande incentivador mesmo, sabe? Ele lia os contos do seu discípulo, ele indicou o Akutagawa para diversas revistas literárias, foi realmente uma pessoa muito importante para a formação desse escritor. A questão é que o Ryonosuke Akutagawa, apesar do seu enorme talento, tinha alguns problemas que prejudicaram muito a sua vida pessoal. Ele era bastante traumatizado com a sua mãe, uma mulher que, ainda muito jovem, acabou enlouquecendo. Por conta disso, ele sempre tinha muito medo de acabar ficando como ela no futuro. Durante um bom tempo, o Akutagawa conseguiu conter esse temor e foi muito produtivo no que diz respeito à escrita, a escrita dos seus contos. Só que tudo isso acabou mudando após uma viagem que ele realizou, uma viagem para o exterior que ele realizou em 1921. Nessa viagem, que no caso foi para a China e também para a Coreia, ele acabou passando muito mal, ele ficou muito doente. E de alguma maneira isso desencadeou em outros problemas futuros, problemas de saúde, especialmente em problemas de saúde mental. Isso acabou sugando pouco a pouco a sua produtividade, tornando ele também uma pessoa muito depressiva, uma pessoa muito melancólica, que tinha um medo cada vez maior de enlouquecer. Infelizmente, toda essa circunstância acabou fazendo com que o Akutagawa decidisse se suicidar, coisa que ocorreu em 1927, quando ele tinha apenas 35 anos de idade. Apesar da morte, o seu legado permaneceu. Além de ser um escritor extremamente influente no cenário da literatura japonesa, o seu nome foi homenageado num dos principais prêmios do país, o Prêmio Akutagawa, que é o responsável por descobrir novos talentos.
Além disso, 2 dos seus contos foram adaptados no filme Rashomon, uma das produções mais conhecidas do grande diretor japonês Akira Kurosawa. Hoje em dia, até um mangá e anime do Japão chamado Bungo Stray Dogs prestou uma homenagem a esse escritor. Um dos personagens leva justamente o nome de Ryunosuke Akutagawa. Bom, vamos lá então falar sobre esse livro aqui, né? Sobre os contos desse livro. Eu vou comentar sobre cada um deles seguindo a ordem do livro mesmo, né? A ordem que está aqui. E aí eu vou fazer um breve resumo sem spoilers e também vou deixar algumas observações, alguns comentários sobre o que eu achei. O livro se inicia com uma história chamada simplesmente de Capa, que para mim, por conta do tamanho, parece até mais uma novela. Acompanhamos aqui o relato de um homem de 30 e poucos anos, o paciente número 23 de um manicômio localizado em Tóquio. Diz ele que viveu por um tempo no país dos Kappas, que são criaturas da mitologia japonesa. Os Kappas, que na pronúncia exata seria algo como capaz, eles são um tipo de yokai, ou seja, um espírito, um ser sobrenatural presente nos mitos e no folclore do Japão. Especificamente, eles são criaturas aquáticas, que habitam os pântanos, os rios, e lembram fisicamente uma mistura de um macaco com um sapo. Segundo o homem, ele estava descansando na beira de um rio, depois de ter tentado realizar uma trilha para um monte. Só que ele acabou voltando, né, e descansando por lá. Nisso, ele percebeu que atrás dele tinha um desses espíritos e saiu perseguindo essa criatura. Só que no meio da perseguição ele acabou caindo dentro de um buraco e perdendo os sentidos. Quando ele acordou, ele estava justamente dentro do país dos Kappas, que tinha vários dos traços da sociedade japonesa da época, ali do início do século XX. A questão é que, por ser um humano, ele tinha certos privilégios no país, como, por exemplo, o fato de que não precisava trabalhar, ele não era exigido dele qualquer coisa nesse sentido. Além disso, ele também recebeu uma casa completamente de graça e também fez amizade com vários dos habitantes, de forma que acabou decidindo, né? Ele acabou decidindo morar ali. É com base nessa situação que nós vamos acompanhando a forma como esse homem vai conhecendo em detalhes, como ele vai conhecendo aquela sociedade, como a economia funcionava por lá, como funcionavam os relacionamentos, como era a religião da sociedade dos Kappas e várias outras coisas, também correntes de pensamento e por aí vai. Capa foi um dos últimos trabalhos publicados em vida pelo Akutagawa. Ele, além de conter algumas características autobiográficas, também funciona muito como um tipo de retrato, um retrato satírico e crítico do seu próprio tempo. Vemos como o Akutagawa tentou reunir nesse conto quase como uma espécie de miniatura da sociedade japonesa, principalmente das ideias que estavam se popularizando no Japão. O conto também tem várias referências. Ele fala, por exemplo, sobre Nietzsche, sobre aquela questão do super-homem, sobre niilismo. Ele também fala sobre o capitalismo e o desenvolvimento tecnológico, fala sobre o socialismo, sobre o modernismo, entre outras coisas. Já no que diz respeito à questão dos elementos autobiográficos, vemos como o conto ele fala, tanto no início quanto no final, ele fala muito sobre aquela coisa da loucura, sobre a dificuldade de identificar o que é real e o que não é, tema que era muito sensível para o Akutagawa. O próximo conto se chama Rashomon, que é um dos mais famosos desse escritor. Aqui nós acompanhamos um servo desempregado, que estava sentado embaixo de um Rashomon, que, para quem não sabe, Rashomon é o nome de um enorme portal que ficava na entrada da cidade de Kyoto. Essa construção, que estava completamente abandonada, era utilizada pela população para guardar os corpos de diversos indigentes. Enquanto aquele servo estava sentado naquele local, num dia de muita chuva, ele ali completamente sozinho, ele começou a pensar, ele começou a refletir sobre o que ele poderia fazer com a própria vida. E sem chegar a nenhuma solução decente, ele começou a perceber que para conseguir sobreviver ele precisaria fazer o que for necessário, mesmo que fosse algo fora da lei. Aquele homem então decide dormir por lá mesmo, só que ao subir para o primeiro andar do Rashomon,
ele acaba presenciando uma situação que vai colocar à prova a decisão que ele tinha acabado de tomar, a decisão de, se for necessário, viver como um bandido. Rashomon é um conto curtinho e bem rápido de ler. Ele se passa vários séculos atrás, quando Kyoto ainda era a capital do Império Japonês. Na época, aquela região estava na mais completa miséria, com muita pobreza, vários prédios, inclusive, estavam completamente destruídos por causa de vários terremotos. E o conto, então, ele meio que puxa um pouco dessa situação. Os personagens que aparecem, né, os poucos personagens que aparecem, eles meio que funcionam quase como uma representação dessa decadência. Em linhas gerais, o conto Rashomon fala tanto sobre as coisas que o ser humano é capaz de fazer por conta do desespero, quanto também sobre como ele sempre consegue encontrar argumentos para essas suas atitudes, mesmo que não sejam atitudes das melhores. Outro conto disponível nesse livro se chama O Nariz. Aqui nós acompanhamos a história de um monge muito importante, um monge de alta hierarquia. Esse personagem era conhecido por ter um nariz enorme, tão grande que ele não conseguia nem comer direito, já que o nariz sempre caía dentro do prato de comida. Por conta dessa característica, aquele monge sofria muito, ele sentia realmente que a sua autoestima, que o seu amor próprio estavam feridos. Certo dia, então, surge uma oportunidade única desse personagem diminuir toda aquela sua agonia, né? Diminuir todo aquele sofrimento que ele estava passando, algo que ele estava completamente disposto a arriscar. Essa é uma história muito bem-humorada que fala sobre a insatisfação com aquilo que temos, além de também tocar bastante na questão do egoísmo das pessoas. Um outro ponto interessante é que O Nariz é um dos contos mais antigos dessa antologia e foi um dos primeiros sucessos desse escritor. Ele foi um conto que foi muito importante para impulsionar a sua carreira. Continuando a lista, o próximo conto se chama Destino. Nele, nós acompanhamos a conversa entre um ceramista idoso e um jovem samurai. Eles conversavam, no caso, sobre os supostos benefícios de cultuar uma deusa conhecida como Kanon. O samurai estava tentando descobrir, ele tinha uma curiosidade de saber se era verdade a lenda de que quem cultua essa deusa, de quem realmente idolatra essa deusa, acaba recebendo em troca diversos benefícios para uma vida mais próspera. Nisso, o ceramista começa a contar uma história sobre uma moça que, após perder tudo, decidiu começar a adorar aquela figura religiosa na esperança de conseguir algo em troca. Essa narrativa acaba provocando uma divergência de opinião entre o jovem e o idoso, o que acaba também ressaltando duas formas muito diferentes de pensar. Destino é um conto que fala muito sobre a coisa da religião como refúgio e também traz uma crítica sobre aquela situação em que uma pessoa pode ficar cega diante de uma esperança por algo muito incerto. A próxima história se chama Os Salteadores, que é um pouquinho maior do que as demais, tem quase 80 páginas. Aqui nós acompanhamos uma gangue de assaltantes em Kyoto. Em linhas bem gerais, nós temos o seguinte: dois irmãos que são membros desse grupo estão apaixonados pela líder da gangue, que por sua vez é uma mulher muito sedutora, mas também muito manipuladora. Um deles, o mais velho, se chama Taro. Ele é caolho e tem marcas de varíola no rosto. Já o mais jovem se chama Jiro, que por sua vez é muito bonito. Isso estava gerando um ciúmes enorme no primeiro, já que o seu irmão mais novo estava conseguindo de alguma forma chamar a atenção da líder. Já o Jiro, ele se sente muito culpado por conta dessa situação. Ele tem um sentimento muito ruim por causa dessa coisa de estar apaixonado pela mesma mulher que o seu irmão. Em meio a esse dilema, o tal grupo que todos esses personagens fazem parte estava planejando fazer um assalto. Eles estavam planejando invadir a mansão de um oficial de justiça. Acontece que a líder enxergava nesse assalto uma ótima oportunidade para manipular ainda mais os sentimentos desses dois homens que estavam completamente obcecados por ela. Basicamente, Os Salteadores é uma história sobre a cegueira provocada pelo amor, além de também ter bastante ação, principalmente na parte final do conto.
Aqui nós vemos também, assim como em Rashomon, uma cidade de Kyoto completamente destruída, né? Completamente decadente, com pessoas mortas nas ruas e também vários prédios abandonados. O próximo conto desse livro aqui que eu vou comentar se chama Inferno, que com certeza foi um dos que mais me impressionou. Basicamente nós temos o seguinte: um pintor muito talentoso chamado Yoshihide, que era realmente um artista incrível, mas também uma pessoa muito difícil de lidar, recebeu a proposta de retratar o inferno num biombo. Quem encomendou esse trabalho foi um homem muito poderoso, muito influente, chamado simplesmente de Grão-Senhor de Horikawa. Ele era o dono de uma enorme mansão na cidade, local inclusive onde a filha do próprio Yoshihide trabalhava como servente. Acontece que para colocar alguma coisa na tela, aquele pintor sempre tinha necessidade de observar aquilo que seria retratado. Por conta disso, consequentemente, ele então precisaria ver coisas terríveis para conseguir de alguma forma retratar na sua pintura do inferno. Durante o processo, vemos como o Yoshihide vai ficando completamente louco, fazendo todo tipo de absurdo, principalmente com seus aprendizes, para conseguir de alguma forma terminar aquela arte. Só que havia algo bem específico que ele não estava conseguindo colocar ali, um tipo de imagem que ele precisava urgentemente observar para finalmente concluir aquele trabalho tão perturbador. Esse é um conto muito fácil de dar spoiler, por isso eu não vou falar muito mais coisa não, justamente para não estragar a experiência de leitura. Inferno, no meu ponto de vista, é um conto de terror muito bom. Ele retrata bastante do horror japonês e, na mesma medida, também não perde em nada para produções de autores como Edgar Allan Poe ou Lovecraft. Essa é uma história que fala muito sobre poder, sobre egoísmo, mas principalmente sobre obsessão. Além de que também nos coloca muito para pensar sobre como a nossa própria realidade pode ser tão ruim quanto qualquer inferno imaginado. O próximo conto se chama Dragão, que é uma história contada por um idoso. Nela, o idoso ele fala sobre um monge com um nariz enorme que resolveu pregar uma peça no povoado onde ele vivia. Um detalhe importante é que esse monge não é o mesmo personagem do conto Nariz, apesar de que as duas histórias, né, elas possuem uma certa conexão. De qualquer maneira, esse monge específico, muito cansado de ser alvo de brincadeira por causa do tamanho do seu nariz, ele resolveu criar um falso boato. Ele foi num lago que ficava ali próximo do local onde ele vivia e deixou uma placa enorme dizendo que dali sairia em breve um dragão enorme. De início, ele achava muita graça que as pessoas estavam acreditando naquilo, que elas estavam acreditando que logo logo apareceria um dragão enorme. Só que no decorrer do conto, vemos como essa mentira acabou se tornando uma situação bastante incontrolável. Ela saiu do controle totalmente. Dragão, assim como o conto O Nariz, também é uma história muito bem humorada. Só que além disso, nela, o Akutagawa nos mostra como um simples boato ou uma mentira pode adquirir uma proporção muito maior do que imaginamos. Principalmente quando as pessoas simplesmente querem acreditar naquilo. O conto é interessante porque ele fala sobre como o ser humano, às vezes ele apenas enxerga aquilo que ele quer ver, independente do que seja. O próximo conto se chama As Laranjas e é um dos mais curtinhos desse livro. Nele, nós simplesmente acompanhamos o início de uma viagem, quando um homem viaja de trem rumo à capital do país. No vagão está apenas ele e uma menina, sendo que esse homem demonstra um claro preconceito com aquela garotinha pelo simples fato de que ela aparentava ser bastante humilde, bastante pobre. Só que ainda no início da viagem, aquela mesma menina vai tomar uma certa atitude que vai fazer com que esse personagem bastante intolerante reveja os seus conceitos. As Laranjas, para mim, é o conto mais simples desse livro. Ele basicamente fala sobre como pequenos gestos, pequenas atitudes podem muitas vezes mudar o nosso humor, mudar aquilo que acreditamos ou até uma postura arrogante.
No conto chamado A Mágica, nós acompanhamos o encontro de um homem, que é o narrador da história, com um mágico indiano que morava no Japão, morava numa casa em estilo ocidental. O tal mágico resolve mostrar alguns dos seus truques, fazendo inclusive alguns livros voarem das estantes. E o narrador, tão impressionado com aquilo, com aquela cena que ele acabou de presenciar, pergunta para o mágico se ele mesmo seria capaz de aprender a fazer algo parecido. Em resposta, o mágico diz que sim, que era muito fácil de aprender. Só que para isso ele deveria abrir mão imediatamente de qualquer tipo de ganância. Logo após isso, acompanhamos um outro momento, quando o narrador já sabe fazer diversos truques. Nisso, ele resolve se encontrar com um grupo de amigos em Tóquio e fazer uma demonstração para eles. Ele pega um pedaço de carvão e transforma em moedas de ouro. Só que uma certa atitude desses seus amigos vai colocar à prova uma coisa que ele jamais deveria ter, que no caso é justamente a ganância. A Mágica é um conto bem simples que mostra como a cobiça pode ser algo prejudicial, fazendo isso através do fascínio que o dinheiro provoca nas pessoas. Um outro detalhe é que esse conto ressalta muito toda a modernização e ocidentalização do Japão, falando sobre as luzes elétricas na cidade, sobre as casas com arquitetura ocidental e os móveis ocidentais. O penúltimo conto do livro se chama No Matagal, que para mim, na minha opinião, é simplesmente incrível. Eu já li esse conto com uma outra tradução, que colocou o título como Dentro do Bosque. Ele é um conto realmente muito impressionante, que nos mostra, um conto de mistério que nos mostra toda a genialidade do Akutagawa. Aqui nós temos basicamente o seguinte: um homem foi encontrado morto no meio de um matagal. Ele estava com um ferimento no peito e também com várias cordas ao redor. Com base nisso, acompanhamos alguns depoimentos de testemunhas que têm uma relação direta ou indireta com aquele evento, além de também pessoas que viram a vítima ou que conheciam ela anteriormente. O interessante é que todas elas estão falando para um certo investigador, só que nós, leitores, em momento nenhum temos acesso à conclusão que esse mesmo investigador fez após ouvir todo mundo. Isso, consequentemente, coloca o leitor para solucionar o crime. É você que vai decidir o que de fato aconteceu, levando em conta que os diversos depoimentos das testemunhas muitas vezes se contradizem, cada um fala uma coisa. É legal porque você fica o tempo inteiro tentando entender o interesse de cada um e também tentando descobrir quem é que está mentindo e quem não está. Vale dizer que para quem já assistiu o filme que eu comentei no início do vídeo, o Rashomon do Akira Kurosawa, foi justamente essa história que deu origem ao enredo desse filme. Agora vamos então finalmente para a última história desse livro, que no caso é chamada de Rodas Dentadas. Apesar de não ser algo explícito, não é difícil perceber que aqui o escritor é o próprio protagonista. Nós acompanhamos ele perambulando pela cidade de Tóquio. Esse é um conto um pouco difícil de resumir porque ele fala sobre várias coisas aleatórias, mas eu vou tentar dar uma ideia assim mais geral do que vocês vão encontrar aqui. Vemos esse personagem que representa o escritor fazendo diversas coisas, como, por exemplo, tentando terminar um conto dentro de um quarto de hotel, visitando parentes e amigos, indo em eventos, frequentando cafés, visitando livrarias. Vemos também ele relembrando muito os tempos passados e por aí vai. No meio disso, nós estamos envolvidos com os pensamentos desse protagonista, que estava com um sentimento muito forte de tristeza. Ele estava claramente depressivo, desanimado, além de enxergar constantemente coincidências em praticamente tudo. Ele parece ter um tipo de obsessão em achar que nada acontece ao acaso, quase como se ele fosse o centro do mundo e tudo que acontece ao redor fosse simplesmente uma forma de prejudicá-lo. Rodas Dentadas foi publicado em outubro de 1927, apenas alguns meses depois do suicídio do autor. Esse conto, em certa medida, acaba nos mostrando muito do que ele estava passando nos seus últimos momentos, sobre como esse escritor estava bastante depressivo, bastante desanimado, sem nenhuma autoestima. Como podemos perceber, o Akutagawa foi um contista extremamente criativo
e também marcado por um certo pessimismo com relação ao ser humano. Além disso, ele também fala sobre a modernização do Japão, sobre a questão da loucura e também sobre a malícia e a crueldade que algumas pessoas são capazes de provocar. Espero que esse vídeo de hoje, onde eu falo sobre todos os contos do livro Capra e o Levante Imaginário, tenha despertado em você um pouquinho da curiosidade de conhecer esse escritor incrível chamado Ryunosuke Akutagawa. Com certeza é um dos meus escritores japoneses favoritos. Se você gosta das resenhas de livros que eu publico semanalmente aqui no YouTube, eu te convido para ajudar o canal através do Apoia-se, um site de financiamento coletivo onde você colabora com o projeto através de um pequeno valor mensal e, em troca, recebe algumas recompensas, como o acesso ao vlog de leituras, sorteios exclusivos, participação em enquetes para a escolha de resenhas e outras coisas mais. Ao apoiar o meu trabalho através desse site, você me auxilia tanto na produção de conteúdo literário, quanto também a manter o canal sempre no ar. Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal. Lembrando também que eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desse livro que eu falei aqui hoje, o Capra e o Levante Imaginário, e aí basta clicar nesses links e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa que você ajuda o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho, que fica ao lado do botão de inscrição, para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!